Olá, meus queridos, minhas queridas, amigos e amigas. Estamos aqui preparando, trazendo para vocês a nossa próxima lição da obra Palavras de Vida Eterna. Hoje vamos tratar do capítulo de número 104, intitulado Existimos. Eu me chamo Neto, sou mais um dos trabalhadores do Centro Espírita Lar dos Humildes, essa casa que acolhe a tantos, que de certo modo tem trazido, por meio da divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos, dos postulados espíritas, tem trazido consolo, tem trazido amparo, tem trazido regeneração, tem trazido possibilidades de conforto diante das perdas, diante das despedidas. Então, essa é a casa que nós frequentamos, que nós participamos com muita alegria das atividades nela existentes. E o título de hoje, repito, é o de número 104 da obra Palavras de Vida Eterna, intitulado Existimos. O que será o existir na compreensão de Emmanuel, através de uma fala que está no Evangelho de João, de um trecho de um versículo, do versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João. E é uma fala de Jesus. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, essa fala de Jesus nos remete à compreensão de que a vida, ela é abundante. A vida, ela não cessa. A vida é perene. A vida, ela é contínua. Portanto, a partir desse momento em que nós fomos criados por Deus, a partir do momento da nossa criação, então nós faremos parte de modo contínuo, de modo incessante, de modo abundante da vida universal. Então, essa é uma mensagem assim, especialmente muito rica, ainda mais quando chega em momentos que nós estamos vivendo algumas experiências mais difíceis, como por exemplo a despedida de algum amigo, de um ente querido, que deixa a vida corporal retornando à vida do espírito, a vida da imortalidade. E essa é uma experiência que nós estamos vivendo no dia de hoje. Eu nunca falo as datas aqui em que nós estamos gravando, mas hoje são 8 de abril de 2023. E hoje eu queria pedir permissão a vocês para fazer uma pequena homenagem, eu diria, a um amigo que nos deixou hoje, um amigo muito caro ao nosso coração, que tivemos ao longo de aproximadamente 33 anos uma relação de amizade, de trabalho, no ambiente de trabalho, na vida pessoal, enfim, alguém que que entrou na nossa vida e que deixou uma marca assim, extremamente positiva. Então esse tema de hoje, Existimos, para mim é algo que vem, de certo modo, trazer a confirmação, né, da esperança, da compreensão que nós temos, que a doutrina nos apresenta no que diz respeito à vida. Então vamos lá. O que Emmanuel nos traz? Existimos. Existem
todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Então, essas lições que aqui foram trazidas, que Emmanuel nos apresenta como lições que são imortais, nos trazendo uma referência sobre o que é o existir, sobre a nossa existência e sobre a vida. A existência, a gente compreende que ela é um ponto. São experiências que nós vivemos ao longo das diversas encarnações. Então nós existimos enquanto seres humanos que necessitamos dessa experiência para o esclarecimento do espírito imortal. E esse sim, o espírito imortal, que tem a vida plena, a vida não o existir, mas a vida em abundância, como nos diz Jesus na passagem aqui citada por João, que está em João lá no capítulo 10, versículo 10. Então essas são as experiências necessárias do nosso existir. Esse existir que nos traz, como citado há pouco, nos traz de sabores, nos traz momentos de alegria, mas também nos traz algumas tristezas, especialmente nos momentos de despedida daqueles irmãos a quem nós aprendemos a amar, aqueles a quem nós aprendemos a ter um respeito e a também receber o respeito dessas pessoas. Então esse existir, ele é fundamental, como nós vivemos ou como nós estamos apresentando, vivendo essas experiências no corpo de carne. É o que vai fazer a diferença quando retornamos à vida da imortalidade, a vida plena, que é a vida do Espírito. Então, como ele estava dizendo, há muita gente que aniquila, melhor dizendo, há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza de palavras que fazem tanto mal ao seu próximo, quando não se utiliza de palavras que vêm a deturpar a vida do outro, quando se utiliza de palavras que são extremamente grosseiras, que são extremamente raivosas, palavras que são que detratam as pessoas, palavras que trazem ódio, rancor em suas falas. Então tudo isso são questões trazidas por nós nos nossos períodos de existência, em que nós existimos vivendo a experiência, uma experiência
carnal, uma experiência na Terra. Então, essas experiências são fundamentais para que a gente não se perca pelo caminho, porque, ao contrário, se nós não trabalharmos no sentido da expressão do bem, da realização da caridade, da realização do aparato, de você expressar mensagens, palavras, atitudes, ações que sejam para engrandecer e ajudar o seu próximo nesse processo de evolução contínua, nós teremos que retornar ainda outras vezes, não para viver novas experiências com novos desafios, mas para poder resolver as pendências que ficaram do passado. Então aí você perde, aqui eu diria entre aspas, né? Mas você não consegue ter conquistas maiores pelo simples fato de que a gente fica ainda limitado, apegado a essas questões menores, eu diria, no sentido de que elas só vêm para, quando nós fazemos as escolhas equivocadas, elas só vêm para nos dizer que fulano de tal, o neto, vou utilizar aqui meu nome, tuas escolhas foram equivocadas, por isso tu vai ter que retornar para poder corrigir os teus equívocos. E a possibilidade que tu tinha de viver experiências mais elevadas, vai ter que aguardar um pouco. Então nós vivemos, tem até uma canção que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, já, de Maria Rita, Encontros e Despedidas, que trata um pouquinho disso que nós estamos conversando hoje, né? Então, como eu estava dizendo, há muita gente que aniquila as horas falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. Olha o sentido aqui da palavra. Observa assim o que fazes. O que estamos fazendo das nossas existências? O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. O que nós vamos levar quando partimos da experiência de uma existência no corpo físico, o que nós produzimos ao longo dessa existência é o que nós vamos levar para a vida eterna. É o que nós vamos levar para o momento de retorno ao plano maior, ao mundo maior. Então, por isso a necessidade de olhar o que estamos fazendo, o que nós estamos produzindo, qual é o nosso papel, o que de fato nós estamos transmitindo para aqueles com os quais nós convivemos. Esse exemplo eu gostaria de falar porque esse amigo que partiu hoje, que retornou à pátria espiritual, ele deixou sim um legado muito rico de exemplos de uma existência que foi de zelo e de cuidado para com os seus entes queridos, com os seus familiares, com toda a atenção que ele pudesse dedicar a eles, como também um zelo e um cuidado todo especial no ambiente de trabalho, no ambiente profissional e com aqueles com os quais ele convivia. Era uma pessoa perfeita? Obviamente que não, nenhum de nós o é, mas era uma pessoa que trabalhou incessantemente nesse sentido, uma pessoa que estabeleceu uma fé muito forte, uma fé arraigada que até nos momentos mais difíceis que ele viveu agora na carne, em decorrência da sua debilidade por conta da doença adquirida, então ele demonstrou em diversos momentos a riqueza de uma pessoa que está em paz consigo mesma, uma pessoa que no seu existir trabalhou para que a sua obra ela fosse uma obra perene. Volto a dizer, existia perfeição?
Não, mas existia todo um denodo, todo um cuidado, toda uma atenção para que as lições deixadas por ele aqui fossem lições que permanecessem na nossa consciência, no nosso psiquismo, porque isso, o exemplo que ele nos deixou, certamente, se nós seguirmos parte daquilo que ele fez, nós estaremos também caminhando numa direção de deixarmos este plano, quando assim ocorrer, quando assim chegar o nosso momento, e levarmos para a vida maior algo além do que algo que de fato vai fazer a diferença, não só na nossa própria existência, mas como na existência de muitos outros. E sobre a música que lhes falei, Encontros e Despedidas, é uma música, é uma letra de uma beleza, que eu vou só fazer a leitura de algumas passagens, mas muito rápido. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar e tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. Então, a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. A plataforma da estação, da existência nossa, de cada um de nós que estamos vivendo a experiência na matéria, ela é uma plataforma que ela terá um fim, ela virá a termo, e tudo o que foi produzido é o que vai fazer diferença quando nós chegarmos do outro lado da viagem. Quando for o momento da partida daqui e a chegada no plano dos espíritos, no plano da imortalidade. E esperamos que essa seja a bagagem que a gente leva, a bagagem de amor, de fraternidade, de busca pela justiça, de oferecer e estar sempre disposto a ser alguém que leva positividade, que leva alegria, que leva esperança para aqueles mais desditosos. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para hoje, essa pequena homenagem que eu quis fazer também para esse meu amigo, que ele esteja sendo bem recepcionado por todos que o antecederam no retorno à pátria espiritual. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.